Boa tarde a todos. Desde já os agradecimentos à organização pelo convite formulado à EDP. Estou aqui na condição de representante da EDP Produção, Gestão da Produção de Energia, na exata medida em que nós também somos, digamos, atores nesta questão do cadastro, porque no âmbito da implementação dos aproveitamentos hidroelétricos, enfim, que é matéria que nos diz respeito há dezenas e dezenas de anos, temos vindo, na ausência de cadastro geométrico, em grande parte do país onde acabamos por intervir, por ter que elaborar, realizar cadastros, enfim, e isso traz-nos algum conhecimento e algum historial que eu vou aqui tentar transmitir à Assembleia. Nós vamos, no fundo, digamos, tratar de algum modo, tentar, enfim, transmitir a nossa experiência, retratando aqui a importância da questão do cadastro na implementação dos aproveitamentos hidroelétricos. Dividimos esta nossa apresentação em cinco capítulos. Num preâmbulo, vamos situar a questão desta temática dos aproveitamentos hidroelétricos na atividade da EDP, associado, digamos, à questão do cadastro, entendido neste contexto dos aproveitamentos hidroelétricos. Depois vamos identificar, de forma muito breve, alguns constrangimentos primários associados à não existência de cadastro. Estamos, portanto, a falar de constrangimentos identificados no momento anterior à elaboração do cadastro. Depois falaremos brevemente também sobre aquilo que entendemos, ali os requisitos, leiam requisitos, que está mal, requisitos de que necessitamos, digamos, nos nossos cadastros, porque importa aqui desde já precisar, nós elaboramos o cadastro porque temos um fim último, é adquirir terrenos para poder implementar as nossas obras. E, portanto, nessa perspectiva, o nosso cadastro obedece a determinados requisitos que para nós são suficientes, mas que naturalmente são relativamente limitados. Depois identificamos alguns constrangimentos que chamamos secundários, portanto, estamos a falar de constrangimentos numa fase subsequente à elaboração do cadastro. E, por fim, temos um pequeno olhar que, no fundo, é de confirmação daquilo que fomos, enfim, lendo sobre esta matéria do cadastro e do Sinergic, enfim, que é uma temática que, de algum modo, hoje, algumas pessoas aqui já refletem de forma bastante aprofundada da parte da manhã, mas há bastantes documentos já publicados sobre esta matéria que não nos deixam, digamos, grandes dúvidas sobre a necessidade e a oportunidade, digamos, de prosseguir com este projeto. Portanto, eu vou desenvolver esta apresentação, digamos, associado àquilo que é, na nossa perspectiva, a importância da elaboração dos cadastros, associando isto à necessidade de realizar, portanto, os aproveitamentos hidroelétricos. Quando falamos em aproveitamentos hidroelétricos, é preciso, enfim, precisar aquilo que, para a maior parte dos mortais, normalmente se chama a barragem. O aproveitamento hidroelétrico para nós não é apenas a barragem central, é a subestação, são os circuitos hidráulicos, são restabelecimentos de acessos, enfim, são uma panóplia de obras. E, portanto, nós, enfim, reduzimos este conjunto de obras à designação de aproveitamento hidroelétrico. Recentemente foi publicado, recentemente, enfim, em 2009, um decreto 301 que estabeleceu um regime especial para aplicar às expropriações no âmbito do plano, do programa, melhor dizendo, do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, que são um conjunto de 9 barragens, que eu me dispenso aqui de referir, a que
no quadro deste decreto, foram associadas a barragem de Baixo Sabor, no Rio Sabor, e o conjunto de Ribeira de Ermida, no Rio Volga. Neste momento, a EDP concorreu, portanto, enfim, aos concursos públicos que foram abertos no âmbito do Plano Nacional, do Programa Nacional de Barragens, e neste momento tem em elaboração ou em curso de elaboração, de execução, 5 aproveitamentos. Não falo aqui dos reforços de potência, enfim, estou a falar de novos aproveitamentos. O Baixo Sabor, enfim, que está neste momento em pleno curso, que está muito divulgado. Foz Tua, que está numa fase inicial. Fridão, que estamos numa fase precisamente de cadastros, não temos ainda a obra neste momento licenciada. Do Alvito e de Ribeira de Ermida. Ribeira de Ermida também é um conjunto, tal como o Sabor, é um conjunto de 2 barragens com bombagem e que está também, portanto, neste momento em curso. Nós, na EDP, portanto, estamos a falar de uma atividade que já agora importa precisar que é uma atividade que desenvolvemos numa direção dita de projetos e investimentos da direção da EDP, Gestão da Produção de Energia, e que é uma atividade que, digamos, hoje reside ali e que é, digamos, esta direção é herdeira de um conjunto de 3 grandes gabinetes que nos anos 50 se organizaram para projetar aproveitamentos hidroelétricos em Portugal. Estou a falar dos gabinetes das ESES, da Hidroelétrica do Cábado e da Hidroelétrica do Douro. Portanto, hoje podemos falar, digamos, de uma experiência de cerca de 50 anos nesta atividade que, obviamente, também supôs sempre, até porque a grande maioria destes aproveitamentos, estamos a falar de aproveitamentos realizados a norte, em zonas sem cadastro geométrico, e, portanto, onde tivemos que proceder, digamos, à elaboração de cadastros. Portanto, temos uma intervenção, grosso modo, dita na divisão do país em termos de cadastros, de existência de cadastro geométrico e de não cadastro geométrico. A grande maioria dos nossos aproveitamentos desenvolve-se no norte do país, portanto, sem cadastro geométrico, mas também temos alguns, nomeadamente agora, enfim, trabalhamos, a obra não foi nossa, porque há uma empresa que foi criada por efeito, estou a falar do Alqueva, mas o projeto e todo o processo também fundiário foi atribuído à EDP. A EDIA, a Empresa de Desenvolvimento Integrado do Alqueva, encomendou à EDP não só o projeto das engenharias puras, mas também a atividade fundiária. Nós, a este propósito, e referindo, digamos, as zonas de intervenção com cadastro geométrico, mais recentemente, para além do Alqueva, do aproveitamento de fins múltiplos do Alqueva, também realizamos um trabalho na área fundiária com a aquisição de áreas bastante significativas em zonas de cadastro geométrico. Estou a falar do aproveitamento hidroelétrico de Pracana, que é no Rio Alcareza, com afluente na margem direita do Tejo, e na central termoelétrica do Perro. Estamos a falar de uma atividade que envolveu a expropriação de cerca de 50 mil hectares. O Alqueva, sobretudo, enfim, o Pedro está ali, o Alqueva são 30 mil hectares, não é? Ou 35 mil hectares. Portanto, a situação, que já de algum modo reportei há bocadinho, bem diferente, é do norte do país, onde se desenvolvem a maioria dos nossos aproveitamentos hidroelétricos e que é a zona do país, portanto, com raras exceções, eu até só conheço uma, que é o Concelho de Mogadouro. Portanto, todos os outros concelhos, que eu saiba, não têm cadastro geométrico. Pelo menos nas nossas obras, a única situação que é identificada com cadastro geométrico é a do Concelho de Mogadouro e que está associada agora a esta obra do Baixo Sabor.
esta circunstância, e a circunstância, estamos no norte do país com uma propriedade muito fracionada, traz-nos algumas dificuldades na execução do cadastro. Designadamente porque, enfim, é de todos também conhecido a deslocação das pessoas dos meios rurais para o litoral. Isso, portanto, é um problema que, na prática, se traduz muitas vezes na dificuldade de identificação das pessoas que ainda vivem nos campos, da dificuldade de identificação das extremas das propriedades e, muitas vezes, até da própria localização das propriedades. Neste momento, a EDP, com este conjunto de 5 obras que há bocadinho ali referi, está a desenvolver, portanto, atividades fundiárias que envolvem, com exceção do alvito, execução de cadastros, numa área que, globalmente, é uma área de cerca de 5.000 hectares, envolvendo 15.000 prédios, ou parcelas, porque, enfim, há expropriações que não são totais. Desculpa lá, eu vou procurar ser mais rápido, desculpem lá, já percebi que estou a gerir mal o tempo. Como constrangimentos primários, estamos a falar dos constrangimentos que resultam da circunstância, quando estamos a planear o aproveitamento hidroelétrico, não termos cadastros, põe-se desde logo a questão de nós, com frequência, erramos fortemente, digamos, na avaliação dos custos envolvidos com esta atividade e com o processo expropriativo. Isso decorre da circunstância de não termos, à partida, digamos, esse instrumento tão fundamental que seria dispor desde logo do cadastro. Portanto, isso é um condicionamento, de facto, elevado. Por outro lado, a própria elaboração do cadastro envolve custos também significativos. Por outro lado, e reduzindo o mais possível agora a conversa, isto também, evidentemente, que nos traz algumas dificuldades no planeamento das obras e traduz-se, em última análise, em alguma morosidade acrescida pela circunstância de, muitas vezes, estamos a iniciar as obras e estamos, digamos, a desenvolver simultaneamente a atividade fundiária com a realização das obras. Evidentemente que só podemos entrar em obra nas zonas em que temos posse dos terrenos. Mas, portanto, é um processo que se sobrepõe de uma certa maneira. Vamos falar, então, agora dos requisitos que nos importam, digamos, na feitura dos nossos cadastros. Quando digo nossos, sei que estamos a falar de cadastros da mesma natureza, mas nossos no sentido de que é uma pluralidade da exata medida que temos N obras. Portanto, digamos que o desenho do cadastro é o mesmo para todas as obras. O cadastro, como eu dizia há bocado, que nós elaboramos, tem por fim último, digamos, o processo expropriativo, o processo de obtenção dos terrenos, o processo de aquisição dos terrenos. E, portanto, digamos que o conjunto de requisitos que nós temos que encontrar são aqueles que nos permitam, no fim, poder, por um lado, avaliar de forma justa os terrenos e propor esses valores justos, entendemos nós, aos proprietários e, em última análise, depois prosseguir com o processo até, digamos, concretizar a aquisição. Nós depois vamos verificar aqui a jusante que identificamos alguns constrangimentos de natureza secundária decorrentes da situação de irregularidade, nomeadamente nas conservatórios de registro predial. Mas isso, enfim, fica para diante. Portanto, como requisitos fundamentais, nós temos, portanto, importa-nos obter a geometria do prédio, a definição das extremas, obviamente associada às respectivas áreas, as caracterizações culturais,
a identificação dos proprietários e outros titulares, a identificação de eventuais ónus que possam pender sobre as propriedades e os elementos registrais. Aqui temos, como vamos ver, algumas dificuldades, porque vamos verificar ali por um quadro que eu vou apresentar, uma grande parte das propriedades, por exemplo, no caso do Baixo Sabor, podemos dizer que 3 em cada 4 propriedades não estão descritas nas conservatórias do registro predial. Só aqui uma nota muito breve para falar também das propriedades onde temos habitações implantadas. Isso é um problema acrescido na exata medida em que estas situações envolvem a necessidade do realojamento dos agregados familiares e, neste sentido, nós temos fundamentalmente, em 2 dos aproveitamentos, temos alguns problemas desta natureza que importa resolver, que é o caso do Fridão, que ainda está numa fase, como disse há bocadinho, recuada, e no aproveitamento de Ribeira de Ermida, que está a decorrer, e onde temos, de facto, algumas situações de habitações que vamos ter que realojar, portanto, as respectivas famílias. Importa dizer que não é, enfim, para dar aqui uma boa nota do trabalho que eu considero de excelência nesta matéria por parte da EDP, mas, de facto, a EDP, do meu ponto de vista, conduz bastante bem estes processos no sentido de realojar as famílias significa, muitas vezes, não é apenas uma indemnização pelo valor fundiário, digamos, da propriedade. É mais do que isso, porque uma grande parte uma parte, não vou dizer uma grande parte, mas uma parte razoável das habitações afetadas, muitas vezes são casas antigas, cujo valor de avaliação são valores relativamente pequenos. E, portanto, nós acabamos por fazer estudos na área da socioeconomia para caracterizar bem essas situações, no sentido de que a transferência dos agregados familiares se faça de forma a que eles possam refazer as suas construções. Em relação aos constrangimentos a seguir à feitura do cadastro, nós identificamos designadamente, fundamentalmente, aqueles que decorrem da circunstância de, enfim, os proprietários vendem, permutam, fracionam, adicionam, enfim, todas estas atividades vão acontecendo sem grandes formalismos, o que significa, na prática, sem haver registros. E a estatística que eu lhes vou mostrar dentro de momentos, num quadro que eu aqui tenho, mostra isso mesmo. Isto coloca-nos alguns constrangimentos no final do percurso. O final do percurso é o final em que nós temos que fazer escriturar. Portanto, temos que fazer o negócio, concluir o negócio. E, de facto, esta situação da falta de elementos de registro coloca-nos algumas dificuldades, às vezes insuperáveis, e às vezes tão insuperáveis são que, não havendo um litígio propriamente dito, acabam por muitas vezes ser conduzidas para a sede dos tribunais para ter solução. A título de exemplo, do que estava a dizer, nós fizemos, esse aqui, um pequeno estudo em relação ao Baixo Sabor, em relação à situação particular do Baixo Sabor, que é o concelho de Mogador, onde existe cadastro geométrico. E, para o óbito por amostragem, fizemos uma verificação. Nós, no caso do Sabor, temos, e o processo está concluído em termos de cadastro, ou quase tudo concluído. Agora há umas situações adicionais que eventualmente vão envolver também cadastros, mas temos neste momento para a obra principal 4.048 prédios.
e destes temos 72,5 sem qualquer descrição nas conservatórias. Não omissos, portanto, ou omissos nas finanças há um número muito limitado, até porque, com o processo expropriativo, muitas das situações de omissos passam, digamos, à situação de inscritos na respectiva matriz. No caso de Mogadouro, para meu espanto, o número de não descritos onde existe cadastro geométrico, é de 83,6%. No quadro do Sabor, na sua totalidade, portanto, como disse, são 3 em cada 4 parcelas não estão descritas. No Alvito, também com cadastro geométrico, mas isto foi uma amostragem, portanto, não envolveu a leitura mas foi uma amostragem de 2.300 parcelas. E temos também um número bastante significativo, estamos a dizer, cerca de 2 em cada 3 parcelas também não descritas. Uma outra questão que se nos coloca na elaboração do cadastro e já na posse do cadastro é a questão, digamos, da fiabilidade desse mesmo cadastro, na exata medida em que a validação que nós fazemos é a validação, eu diria, suficiente, mas não seria uma validação, por exemplo, para poder ser disponibilizada, por exemplo, ao IGP. Ou seja, há aqui uma dificuldade que resulta de não termos, do meu ponto de vista, uma efetiva validação de um ponto de vista, digamos, que acrescente uma fiabilidade que seja muito garantida. Esforçamos-nos, evidentemente, por superar com os informadores locais as dificuldades, muitas vezes, de identificação das extremas. É verdade que as pessoas hoje nos campos têm muita idade. Eu diria que daqui, se calhar, a 5 ou 10 anos, o problema pode ser muitíssimo complicado pela ausência de pessoas com o conhecimento real das situações no terreno. Sr. Gério, peço desculpa estar a interrompê-lo, apelava à sua capacidade de síntese, por favor. A minha capacidade de síntese agora será rapidíssima, porque eu tenho aqui uma frase que é: queremos que seria desejável o acompanhamento e a supervisão dos trabalhos de execução do cadastro predial por entidade única dotada de equipas e meios capazes. Penso que isto, enfim, é entendido por todos os presentes e dispenso-me de mais comentários. Nós temos agora aqui aquilo que pretendia ser, digamos, um olhar da EDP sobre esta questão que aqui nos trouxe hoje. A questão, digamos, de um cadastro ou vários cadastros, como é que é? Eu vou-me dispensar, enfim, de grandes opiniões. De resto, de manhã houve já aqui um conjunto de reflexões bastante esclarecedoras e esclarecidas desse ponto de vista. Nós também não temos dúvidas de que importaria, de facto, que a plataforma, o sistema que está, digamos, na forja, pudesse, de facto, andar para a frente e ganhar vida. Muito obrigado.